Muito dos progressistas dizem, já estão falando em acabar ou reduzir o alcance dos programas sociais como o Bolsa Família. Você enxerga que o Bolsa Família também tem que passar por esse tipo de readaptação? Sim, com certeza. Então, eu tô aqui na Bahia, o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Tô olhando pra câmera. Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você tá no Bolsa Família e eventualmente alguém pedir um emprego pra você e falar, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. Tô avisando de maneira muito clara. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Tem gente que quer viver na boiada, assim, pega um Bolsa Família e vai levando. Isso não vai poder acontecer. Sabe por quê? Porque tem um cara que é entregador trabalhando pra pagar a conta desse cara. Eu acho isso muito injusto. Tem um motorista de Uber trabalhando pra pagar a conta desse cara. Eu tô do lado da pessoa que tá trabalhando. E quem tá no Bolsa Família? É muito simples. Aqui no interior da Bahia, eu vou visitar essas cidades todas. Tem um monte de município que mais de 50% das famílias estão hoje em alguma medida vivendo de Bolsa Família e emprego na prefeitura. Quando essa pessoa for no CRAS, especialmente o homem que está desocupado, esse cara vai chegar lá e não vai encontrar o cartãozinho, vai encontrar um formulário de uma frente de trabalho. Vamos recapear a estrada aqui, vamos ajudar a capinar, eu vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, só que você vai botar um macacão e vai trabalhar com o governo federal e com o governo municipal para resolver isso. E se ele não quiser? E se ele não quiser, não tem mais Bolsa Família. Aí vai ter que se picar. Ou ele arruma um emprego na iniciativa privada, ou ele trabalha com o governo nisso. Agora, ficar em casa sem fazer nada, isso tá errado. Isso tá moralmente errado. E nós precisamos mexer nisso, porque está sendo criada uma cultura de leniência com o não trabalho. O Bolsa Família para uma senhora que tem 60 anos, 50 anos, ainda não se aposentou, tem 3 filhos, e ela não pode passar fome, poxa, a gente entende essa situação. Eu vou manter o Bolsa Família para essas pessoas. Agora, para a pessoa, marmanjo, que pode trabalhar, mas quer fazer a seguinte conta: eu faço um bico aqui, recebo um Bolsa Família ali, falo com o prefeito da cidade, trabalha numa campanha, ganha um empreguinho na prefeitura por um ano, essa casa vai cair. Dica, eu não vou deixar isso acontecer. E você fala de maneira muito transparente, né? Não é estelionato eleitoral. Você está dizendo o que é que você vai fazer, exato, por mais que tenha resistência de parte do público. Mas não tem que ser assim. Político tem que ser assim. Se eu vou pegar um político tradicional e ficar, não, veja só, eu tô aqui para cuidar do povo. Não tem dinheiro para ficar pagando todas essas coisas. É muito programa social um atrás do outro. Eu tava numa favela aqui, tomada pelo tráfico, tinha um botijão de gás gigante. O Lula mandou colocar um botijão de mentira gigante escrito, é gás do povo. E que ele vai comprar voto dando botijão de gás para as pessoas na eleição. Aí é botijão de gás, é energia elétrica, é crime organizado rodando pra lá e pra cá, é Bolsa Família, toda hora um programa novo, aí tem agora o BPC. Pô, quem tá pagando essa conta? Você sabe quem tá pagando? É o trabalhador. É o cameraman que tá ali atrás, que tá ralando. Quando ele paga o imposto dele, ele tá sustentando isso. Tá vendo aí, Wagner? É todo mundo. É a mulher que tá vendendo acarajé aqui em Salvador. Todo mundo tá pagando essa conta. E aí essa conta tem que sustentar todo o resto da população e o político ainda quer ter voto com isso. Eu tô avisando, não dá. Bora falar de crime organizado. Conversando aqui com o Renan Santos, do Partido Missão. Crime organizado e segurança pública é a pauta dessa eleição de 2026. Aliás, já vem sendo pauta em outros pleitos. Você é fã, como eu cheguei a ler em alguns colegas da imprensa, você é fã de Nayib Bukele? Muito. Por que você gosta do trabalho dele? Porque o Nayib Bukele vivia... Imagina o seguinte, você está num país como El Salvador, onde todo mundo acredita que as coisas nunca vão melhorar. Porque está tomado pelo crime organizado, muitas gangues, uma gangue matando a outra, país pobre, nenhuma perspectiva de investimento, país derrotado, Suprema Corte envolvida com o crime organizado. Parece muito um certo país aqui, né? Bem maior que El Salvador. A gente é uma versão grande daquilo. O cara chegou lá e ele falou, não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Aí ele começou a destruir o crime, as pessoas ficaram, olha. Aí depois as pessoas, não, ele virou fascista. No fim, todo mundo hoje anda na rua, você pode pegar o seu celular em El Salvador e no meio da principal praça da avenida da cidade andar, ninguém vai roubar teu celular. As favelas, as comunidades foram todas, vamos dizer, libertas do crime e agora ele está reurbanizando as favelas. Ou seja, ele está fazendo o que um homem fez um dia num país chamado Singapura. Ele chama Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew pegou a Singapura, um lugar que era uma favela pura, tinha esgoto a céu aberto, todo mundo era pobre. Ele transformou hoje Singapura num país em que as pessoas são mais ricas que os americanos. Todo mundo é rico, todo mundo vive bem, índices de educação maravilhosos. Eu quero fazer isso no Brasil. Porque o Bukele seguiu o que o Lee Kuan Yew fez. Eu quero seguir o que os dois fizeram. O Bukele enfrenta da comunidade internacional a seguinte reação. Ele ataca os direitos humanos, ele não tem nenhum limite em fazer uma cadeia para 40 mil pessoas e colocar essas pessoas sem, segundo a comunidade internacional, o devido rito do processo penal, que é longo e muitas vezes é desesperançoso. Você acha que isso tem
alguma substância essa crítica? Não, não tem. Não tem porque, primeiro, outros países, inclusive de primeiro mundo, têm leis muito duras contra o crime organizado. Só que eles não querem que nós, na América do Sul, tenhamos leis duras contra o crime. Lá na França, vai puxar uma arma e sair apontando na cabeça dos outros pra pegar um celular igual acontece aqui. Não acontece. Pergunta, tem crime organizado tomou Paris? Igual Salvador aqui tá tomado? Não tá tomado. Tomou Marseille, tomou Lyon. Não, as cidades francesas não tem um crime organizado tomando elas. Tá tudo normal na França. Agora, se um francês chega aqui, eu falo, eu vou criar um direito especial em que membros de facções não vão poder se defender e vou colocar eles na cadeia. Aí o francês, não, mon amour, não pode, não faça isso, com bandido. Vou fazer. Tem que ter ordem aqui. Gringo gosta de ver o Brasil como se fosse assim, um lugar para ele vir aqui fazer aquelas festas sexuais, né? Um lugar do surubão. Eles acham que o Brasil tem que ser engraçado, tem que ter a floresta. Tem que ter nada disso. Nós temos que ser um país sério, respeitado pelo mundo e respeitando a própria população. Até porque quem tem o direito humano violado é o povo. Eu tava, volta no carro, gravei um monte de vídeo em comunidades e favelas aqui em Salvador. O crime organizado é o dono de boa parte de Salvador. Ou seja, as pessoas têm os direitos humanos delas defendidos? Não. E aí eu vou defender direito humano de malandro? Não, eu vou eliminar os malandros. Ou prender por muito tempo. Se eles resistirem, a nossa polícia vai poder passar fogo neles com toda tranquilidade. Inclusive, dou minha palavra aqui, é o primeiro lugar que eu falo. A minha Advocacia Geral da União, da Presidência da República, ficará à disposição dos policiais militares na hora que eles cometerem, vamos dizer, na luta contra o crime. O chamado auto de resistência. Eles vão defender. Então, toda vez que o policial atirar e na autodefesa ou defendendo a sociedade, ele vai poder contar com a Advocacia Geral da União para atuar. De maneira bem clara. Primeira vez que você fala isso. Primeira vez que eu falo. Renan, e caso você seja eleito, você já pensou, por exemplo, no ministro da Fazenda, os cargos mais importantes, ministro da Fazenda e ministro da Justiça e Segurança Pública, você já tem em mente quem seria ou qual o perfil dessas duas pastas? O perfil, por exemplo, o ministro da Fazenda, que eu já sei, já vou avisar também em primeira mão. Cara que participou do escândalo do Banco Master, que tava lá na Faria Lima, lá em São Paulo, vendendo o Banco Master, e agora eu vou tocar o Ministério da Fazenda do Renan, nem põe o pé. Porque é enganar o povo, tá enganando todo mundo. Enganou a galera pra vender título podre do Banco Master, agora não vai participar do meu governo. 2, não vai ser alguém com um perfil também só fiscal. Porque eu sou fiscalista, quero reduzir gasto, vou fazer isso. Tem que ter isso e um perfil ligado à tecnologia, porque o mundo será logo mais o mundo da inteligência artificial e o mundo das terras raras e dos superprodutos feitos com terras raras. E criptomoeda, você... Também sou totalmente favorável. Inclusive o meu ministro da Fazenda tem que ser amigo das criptomoedas. Tendo essas 3 características, é bem-vindo para participar do meu ministério. Não só como ministro, mas para a gente montar uma equipe nova. Porque não adianta a gente construir, vamos dizer, um Ministério da Fazenda, no Bolsonaro da Economia, que apenas olha assim, vamos cortar gastos. É importante, eu vou cortar muito gasto, sou o que mais vai cortar gasto de todos. Só que a gente tem que falar, cortei o gasto pra quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou desfavelizar? Como que são as reformas de competitividade? Como eu vou investir em infraestrutura? Como eu vou tornar o Brasil um lugar que funciona? A gente tem pouco tempo. Se em 30 anos o Brasil não virar uma das 5 nações mais poderosas do mundo, o mundo vai levar vantagem sobre o Brasil. Qual é o seu plano para a Petrobras, Renan? O que é que você enxerga desse gigante? Eu vou ter concorrência no setor, mas eu não vou privatizar a Petrobras. Eu vou ter concorrência no setor de refino, eu vou ter concorrência também maior na distribuição, evitar fraudes e malandragens como anda acontecendo, tem operações policiais acontecendo nisso. Só que no mundo em que os recursos naturais estão sendo alvo de guerras, terras raras é só o começo disso. Petróleo também é. Basta ver que a guerra que está rolando agora, tanto na Ucrânia quanto no Irã, gera aumento no preço dos combustíveis e o Trump utiliza isso como pressão inflacionária na China. Ter controle de suas próprias reservas é manter soberania. Eu defendia no passado a privatização da Petrobras, hoje eu não defendo mais. Eu acho que nós não devemos privatizar a Petrobras, até porque vender a Petrobras significa o quê? Entregar ela na mão ou de uma estatal da Arábia Saudita, a Aramco, ou de uma estatal chinesa, ou seja, vai sair do Estado brasileiro e vai para o Estado saudita, para o Estado chinês. Renan não faz Santos sentido. Está conosco aqui no Linha de Frente, conversando sobre as propostas dele, que é pré-candidato à presidência da República. Muitas dessas propostas, algumas, podem ser tomadas por decreto presidencial, mas a maioria tem que ser por PEC, por projeto de lei. Tem que haver uma negociação com o Congresso e o Partido Missão, recém-criado há poucos meses, ainda não tem estrutura para eleger uma maioria confortável de parlamentares. Como é que será sua negociação com o Congresso Nacional? De maneira clara, eu topo compor com todo mundo que quiser de boa fé participar do meu governo.
Eu quero fazer um governo de coalizão. E quando eu falo governo de coalizão, não estou falando só dos partidos. Eu quero conversar com todo o empresariado, eu quero conversar com setores da economia brasileira inteira, eu quero conversar com a imprensa, eu quero avisar, ó, eu tenho um plano de salvação nacional e eu preciso que todo mundo ajude. A minha maioria não vai ser só no parlamento. Eu quero conversar assim, tô aqui no SBT, eu vou no SBT, eu vou na Globo, eu vou em todos os lugares. Este plano de salvação nacional não é objeto de discussão. Todo mundo sabe que a gente quer viver num lugar em que a gente não vai ser assaltado. Todo mundo sabe que não tá dando pro país pagar as próprias contas. Esse plano de salvação nacional é o básico. Eu não quero me promover com isso. Eu quero que todo mundo tenha um lucro político da gente salvar o próprio país e levar ele longe. Todo mundo quer que a gente explore as terras raras e que faça os produtos complexos baseados nisso. Isso não é motivo de discussão. Esquerda, direita, centro. Então eu vou chamar todo mundo para compor o governo comigo pra gente tocar essa agenda. De maneira clara, sem problema nenhum. O que eu não vou aceitar? Malandro e vagabundo, gente que vai pegar, por exemplo, um ministério para fazer grana. Isso não vai rolar no nosso governo. Ao mesmo tempo, eu quero mudar a forma como é feita a política no Brasil, especialmente nos municípios pequenos, para mudar a lógica do famoso centrão. E aí eu tenho uma proposta que foi muito aplaudida na Marcha dos Prefeitos em Brasília, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, em que eu vou fazer com que o prefeito que administra bem uma cidade, ele é premiado, o município recebe mais dinheiro, mas o prefeito que administra mal uma cidade, ele não pode concorrer mais a eleições. E o fundo partidário, o fundo eleitoral, não é mais determinado pelo número de deputados, porque os deputados mandam em todo mundo, e sim pelo desempenho dos prefeitos. O prefeito que entrega educação, saúde, segurança, saneamento básico, ele determina o fundo partidário dos partidos. Aí você precisa mexer num chamado pacto federativo. Aliás, é uma reclamação, eu entrevisto muitos prefeitos aqui, é uma reclamação que as prefeituras aqui na Bahia, mais da metade, não sobrevivem com recursos próprios, tem que ser por repasse. Para mexer nesse pacto federativo, você abre mão de algumas receitas, né? Na União, abre mão de algumas receitas para repassar para algumas prefeituras. Como é que você vai operacionalizar isso? De maneira clara, as prefeituras são também muito mal administradas. Eles não têm foco em resultado. O critério nosso vai ser bem simples. Eu vou colocar, eu chamo de comissariado, comissários do governo federal em todos os municípios que precisam de recursos federais. O comissário vai ajudar o prefeito a fazer a gestão. Um supervisor. É um supervisor. E vai estar ali, ó, você vai gastar em educação, tá tudo certinho. Essa política funciona em educação, vai entrando dinheiro. Conforme o prefeito vai subindo os indicadores de desempenho, ó, os alunos estão indo melhor nas provas, olha, a segurança do município está aumentando, olha, tá fazendo as obras para saneamento básico, aí o governo federal manda mais dinheiro. Se o prefeito está indo mal, aí o comissário assume as atribuições e se aquele prefeito lutar contra a boa função do comissário, aquele prefeito fica inelegível. Por quê? Qual o critério? Tá claro que o prefeito não está cuidando bem do dinheiro que está sendo mandado. Então a gente vai ajudar os municípios a melhorarem. E o principal critério para ajudar o município é o município aumentar a atividade econômica. Porque o município que aumenta a atividade econômica, ele aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, ele depende menos do governo federal mandar dinheiro. E aí as pessoas ficam menos aonde? No Bolsa Família, recebendo assistência. A gente faz aquele município funcionar. A melhor coisa pro Nordeste é fazer os municípios aumentarem a atividade econômica, que é o que a gente vê, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. No oeste do estado, os municípios estão bem. Eles geram arrecadação, as pessoas têm dinheiro, as pessoas não dependem do estado, as pessoas compram carro, avião, as pessoas estão mais felizes ali. Mesma coisa no sul, a região de Conquista. Então, eu preciso que a Bahia seja mais assim. E eu vou ajudar a administrarem bem e gerar receita e riqueza para que as pessoas evoluam e não dependam do Estado.